Em 15 de janeiro de 1974, Charlie Otero, de 15 anos, volta para a casa da escola. Ele entra pela porta e encontra seu pai morto na sala. Sua mãe está no quarto. Seu irmão de 9 anos e sua irmã de 11 anos também estão mortos. O homem que fez isso vai à missa no domingo seguinte. A família Otero morava na 803 North Edgemoor Street, em Wichita, Kansas. Joseph Otero tinha 38 anos e era veterano da Força Aérea Americana. Julie tinha 34 anos. Eles tinham 5 filhos. Naquela manhã, 4 deles estavam em casa. Por volta das 9h30, um homem entrou na casa. Ele cortou a linha telefônica antes de agir. Joseph Otero foi encontrado no chão da sala, com as mãos amarradas atrás das costas e um saco plástico sobre a cabeça. Julie estava no quarto do casal, nas mesmas condições. Joseph Otero III, de 9 anos, foi encontrado no seu quarto. Ele também estava amarrado. A causa da morte foi asfixia. O perito legista contou ao menos 3 nós diferentes nas cordas. O agressor planejou cada detalhe. Josephine Otero, de 11 anos, não foi encontrada nos quartos. Ela estava no porão. Estava pendurada por uma corda no cano do esgoto. Os investigadores determinaram que ela foi a última a morrer. Havia sinais de que o agressor permaneceu no porão por tempo prolongado. A polícia de Wichita chegou à cena às 15h30 da tarde. Era o crime mais violento que a cidade havia registrado em décadas. O departamento não tinha unidade especializada em crimes seriais. Os investigadores não tinham protocolo para uma cena desse tipo. Wichita tinha 276 mil habitantes em 1974. Era uma cidade de classe média, famosa pela indústria aeronáutica. Crimes de grande porte eram raros. O assassinato quádruplo da família Otero foi manchete por dias. Depois, o silêncio institucional tomou conta. Em outubro de 1974, 9 meses após os assassinatos, uma carta chegou à redação do jornal Wichita Eagle. O remetente descrevia detalhes do crime que nunca foram publicados. No final da carta, havia uma pergunta: como é chamado um homem que mata por prazer? E uma resposta: BTK. BTK significava Bind, Torture, Kill. Amarrar, torturar, matar. Era o método, era a assinatura. A carta confirmava que o assassino dos Otero não apenas continuava livre, ele queria ser reconhecido. O homem que escreveu essa carta tinha um emprego estável, uma família, uma casa num bairro tranquilo de Wichita. Por 31 anos, ele continuou matando, e ninguém suspeitou dele. Como um assassino serial em série se esconde em plena luz do dia? E por que ele mesmo resolveu acabar com isso? Em abril de 1974, 3 meses após os assassinatos da família Otero, Dennis Rader escolheu sua próxima vítima. Catherine Bright tinha 21 anos e morava na 3217 East 13th Street, em Wichita. No dia 4 de abril de 1974, Catherine chegou em casa acompanhada de seu irmão Kevin, de 19 anos. Rader já estava dentro da casa, esperando. Rader amarrou os dois. Kevin Bright conseguiu se soltar e tentou fugir. Rader atirou nele 2 vezes. Kevin sobreviveu. Catherine não. Kevin Bright era a única testemunha ocular viva de um ataque do BTK. Ele descreveu um homem comum, de aparência normal, que havia fingido ser detetive para entrar na casa. Em outubro de 1974, uma carta foi encontrada dentro de um livro na biblioteca pública de Wichita. O autor descrevia em detalhes os assassinatos dos Otero e exigia reconhecimento público. A carta foi encaminhada ao jornal Wichita Eagle. Nela, o autor propôs um codinome para si mesmo: BTK, Bind, Torture, Kill. Era a primeira vez que o nome aparecia em público. Em março de 1977, Rader entrou na casa de Shirley Vian, de 26 anos, na 1311 South Hydraulic Street. Shirley tinha 3 filhos pequenos em casa naquele dia. Rader trancou as 3 crianças no banheiro.
Depois matou Shirley Vian. Os filhos tentaram sair pelo lado de fora da porta enquanto o crime acontecia. Em dezembro de 1977, Nancy Fox, de 25 anos, foi encontrada morta em seu apartamento na 843 South Pershing Street. Ela havia sido estrangulada. Rader ligou para a polícia logo após o crime para reportar o próprio assassinato. Durante os anos em que cometia os crimes, Dennis Rader era fiscal de cumprimento de códigos municipais em Park City, Kansas. Era líder de escoteiros. Era presidente da congregação luterana Christ Lutheran Church. Em setembro de 1986, Vicki Wegerle, de 28 anos, foi estrangulada em sua casa em Wichita. Seu bebê estava no quarto ao lado. O crime não foi conectado ao BTK por quase 2 décadas. Em janeiro de 1991, Dolores Davis, de 62 anos, foi sequestrada de sua casa rural em Park City. Seu corpo foi encontrado dias depois sob uma ponte na saída da cidade. Era o 10º assassinato de Rader. Depois disso, ele parou. Em abril de 1974, 3 meses após o Zotero, Rader invadiu a casa de Catherine Bright, de 21 anos, na 3217 East 13th Street. Ela não estava sozinha. Seu irmão Kevin, de 19 anos, chegou durante o ataque. Rader atirou em Kevin 2 vezes. Kevin sobreviveu. Catherine Bright não. Kevin Bright se tornou a única testemunha ocular viva de um ataque do BTK. Em outubro de 1974, o jornal Wichita Eagle recebeu uma carta. O autor descrevia os crimes do Zotero com detalhes que só o assassino poderia conhecer. Ele assinou como BTK, Bind, Torture, Kill. A carta não era um pedido de ajuda, era uma exigência de reconhecimento. BTK queria que a cidade soubesse quem era responsável. Ele criou seu próprio codinome. Em março de 1977, Shirley Vian, de 26 anos, foi encontrada morta em sua casa na 1311 South Hydraulic Street. Seus 3 filhos pequenos estavam trancados no banheiro. Eles ouviram tudo. Em dezembro de 1977, Nancy Fox, de 25 anos, foi assassinada em seu apartamento. Horas depois, um homem ligou para o serviço de emergência. Ele reportou o próprio crime. Era Rader. Enquanto Wichita vivia com medo, Dennis Rader trabalhava como fiscal municipal em Park City. Ele multava moradores por violações de código. Colegas o descreviam como meticuloso e rigoroso. Rader era presidente da congregação luterana Christ Lutheran Church. Era líder de tropa escoteira. Tinha esposa e 2 filhos. Nenhum vizinho, nenhum colega, nenhum membro da congregação levantou qualquer suspeita. Em 1979, o BTK parou de se comunicar. Os crimes cessaram. Os investigadores do Departamento de Polícia de Wichita não sabiam o que havia acontecido. Cogitaram que o autor havia morrido ou sido preso por outro crime. O silêncio durou 7 anos. Em setembro de 1986, Vicki Wegerle, de 28 anos, foi estrangulada em sua casa em Wichita. Seu bebê estava no mesmo cômodo. O crime não foi conectado ao BTK por anos. Em janeiro de 1991, Dolores Davis, de 62 anos, foi sequestrada de sua casa rural em Park City. Seu corpo foi encontrado semanas depois sobre uma ponte. Ela era a 10ª vítima confirmada. Após 1991, o BTK voltou ao silêncio. Por mais de uma década, nenhuma comunicação, nenhum crime atribuído. O caso ficou aberto. Dennis Rader, nesse período, vivia em Park City como funcionário municipal. Ele fiscalizava violações de código de zoneamento, multava moradores por pequenas infrações. Era conhecido como rigoroso e controlador. Em outubro de 2004, o Wichita Eagle publicou uma matéria especial sobre o 30º aniversário dos assassinatos Zotero. Era uma revisão do caso. Rader leu o artigo. Em março de 2004, uma carta chegou ao Wichita Eagle. Era do BTK. Depois de uma década de silêncio, ele havia voltado a se comunicar. A polícia confirmou a autenticidade. Entre março de 2004 e fevereiro de 2005, o BTK enviou 11 comunicações. Cartas, pacotes, cartões postais. Cada envio continha detalhes que só o assassino poderia saber. Em um dos pacotes, Rader incluiu fotos das vítimas. As fotos eram de Vicki Wegerle.
tiradas no dia do crime em 1986. A polícia não havia conectado o caso ao BTK até aquele momento. As comunicações de 2004 conectaram oficialmente o BTK a 10 assassinatos. Entre eles, Vicky Wegerle e Dolores Davis. O BTK havia matado mais do que a polícia havia atribuído a ele por décadas. Em janeiro de 2005, Rader enviou um disquete de 3,5 polegadas à polícia. Era sua 11ª comunicação. Ele perguntou em uma carta anterior se disquetes poderiam ser rastreados. A polícia respondeu publicamente que não. Os técnicos forenses analisaram os metadados do disquete. O arquivo havia sido criado no software Microsoft Word. O documento estava registrado em nome de Dennis. A última edição havia sido feita em um computador da Christ Lutheran Church. Em 25 de fevereiro de 2005, Dennis Rader foi parado por uma viatura policial perto de sua casa em Park City. Ele foi detido sem resistência. Tinha 59 anos. O BTK Killer havia operado por 31 anos. 10 vítimas confirmadas. 3 décadas de investigação. Dennis Rader era um funcionário público, pai de 2 filhos, presidente de congregação religiosa. Ninguém havia suspeitado. Em janeiro de 2004, o jornal Wichita Eagle publica um artigo sobre o 30º aniversário dos assassinatos da família Otero. O caso BTK estava oficialmente encerrado para a maioria das pessoas. Rader lê o artigo e decide que não está satisfeito com o esquecimento. Rader retoma as comunicações após mais de uma década de silêncio. Ele envia pacotes para a polícia e para jornais locais. Os pacotes contêm fotos perturbadoras de si mesmo encenando seus crimes, além de objetos pessoais de vítimas mortas há décadas. Entre 2004 e fevereiro de 2005, Rader envia 11 comunicações. Em uma delas, ele faz uma pergunta direta à polícia. Disquetes de computador podem ser rastreados? A polícia responde publicamente que não. Era uma mentira calculada. Em fevereiro de 2005, Rader envia um disquete. Analistas forenses examinam os metadados do arquivo. O documento foi editado por um usuário chamado Dennis, registrado como membro da Igreja Luterana Christ, em Park City. A identificação leva menos de 2 horas. A polícia localiza Dennis Lynn Rader. Ele é presidente do Conselho da Igreja Luterana Christ e fiscal de conformidade municipal em Park City. Para confirmar a ligação com os crimes, investigadores obtêm uma amostra de DNA de Carrie Rawson, filha de Rader. O teste confirma parentesco direto com material genético coletado nas cenas dos crimes. Em 25 de fevereiro de 2005, às 12h30, viaturas da polícia interceptam o veículo de Dennis Rader em uma rua próxima à sua casa em Park City. Ele é detido sem resistência. Rader tinha 59 anos. Havia matado 10 pessoas ao longo de 31 anos. A notícia da prisão chega a Wichita em questão de horas. O detetive Ken Landwehr, que havia assumido o caso nos anos 1990, confirma publicamente. O BTK Killer é Dennis Lynn Rader. Wichita para. A cidade que viveu 31 anos com medo, finalmente tem um rosto. No tribunal, em junho de 2005, Rader faz algo que surpreende promotores e familiares das vítimas. Ele descreve cada assassinato em detalhes, usando linguagem clínica e impessoal, sem hesitação, sem emoção visível. Ele se refere às vítimas como projetos. Familiares das vítimas falam durante a audiência de sentença. A irmã de Catherine Bright diz que Rader tirou décadas de suas vidas junto com a vida da irmã.
Kevin Bright, que sobreviveu ao ataque de 1974, enfrenta Rader diretamente pela primeira vez em 31 anos. Em 18 de agosto de 2005, o juiz Greg Waller condena Dennis Rader a 10 prisões perpétuas consecutivas. A sentença mínima é de 175 anos sem possibilidade de liberdade condicional. Rader nunca mais sairá da penitenciária de El Dorado, em Kansas. Dennis Rader permanece vivo na penitenciária de El Dorado, Kansas, agora com quase 80 anos. Sua família, esposa, filhos e netos, carregam para sempre o peso de descobrir que o homem que amavam era um dos serial killers mais metódicos da história americana. A pergunta que assombra Wichita até hoje: quantos outros monstros vivem entre nós, escondidos atrás de sorrisos dominicais e uniformes de trabalho? Se esse caso te fez pensar, deixa o seu like e compartilha com alguém que precisa conhecer essa história. Inscreva-se no canal para não perder os próximos casos. Novos episódios toda semana. O próximo caso está chegando.